Fala, galerinha do bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, né, G10, pro Vamos lá. terceiro podcast. Hoje, trazendo aqui a ilustre presença de um jogador da cidade, nada mais, nada menos do que ele, né? O nosso amigo Briner. Alô, Briner. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade, a casa é sua, como a gente sempre fala, né, G10? A casa é sua, muito papo de futebol, muita resenha gostosa. E hoje, compondo a nossa bancada aqui hoje, quem? Nada mais, nada menos do que quem? Juninho, o brabo. Alô, Juninho. Seja bem-vindo também, viu, Juninho? Fica à vontade. Catame porei ali fora. Tava passando de moto, lá ia fazer a entrega, eu falei, não. É aqui. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Tá, fique muito à vontade aí para poder a gente conversar sobre futebol, resenha e contar tudo o que acontece nos bastidores aí do futebol, né, ô G10? Isso aí. Primeiramente, quero agradecer aí a presença do Juninho, né? E falar um pouco aí para vocês do Briner, que desde o primeiro instante que viu a postagem nossa lá do Pod Fute Resenha, vem curtindo, comentando, mandando mensagem. Fora do ar aqui, eu já fiz elogio para ele, mas quero fazer filmando também aí, que fique gravado. O Briner é um cara sensacional, porque se existe algum jogador profissional que apoia a cidade, igual esse cara faz, eu desconheço. Cara que está por dentro de tudo do futebol lavrense. Quando a gente teve a seleção de Lavras, muitos teve o prazer de ver o Briner jogar. O cara acostumado a jogar com Maracanã, Mineirão, estava lá no Fabril, honrando as cores da nossa cidade. Então, Briner, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Ter você aqui é sinal que a gente está no caminho certo. Que eu sei que você gosta das coisas sérias e você viu que isso daqui também é uma oportunidade da gente levar o nome do futebol de Lavras por toda a região e Brasil afora. Seja bem-vindo e a resenha é nossa. Obrigado, Éder. Obrigado, G10, pelo convite de estar participando do Pod Resenha. É como a gente estava conversando aqui em off, né, cara? A gente sabe que a cidade de Lavras é uma cidade onde o celeiro do esporte é muito grande, né, cara? Não digo só do futebol, mas vôlei, basquete. A gente tem muitos atletas que tá sempre despontando, né, cara? Como você frisou, o futebol lavrense ele não é só visto no Brasil, cara. Já tive em lugares onde, quando você fala que você é de Lavras, o primeiro nome é Fabril Lavras. Então, o futebol de Lavras é muito forte, né? E, cara, ter participado ali da seleção de Lavras foi um prazer muito grande pra mim, porque eu vim do amador, né, cara? Joguei muito tempo antes de me tornar profissional no amador. E ali foi um tempo muito bacana com a rapaziada ali, muitos bem mais novos que eu, né? Mas muito aprendizado. A gente tem muito aprendizado ali e, cara, pra mim vai ser sempre um prazer, cara. Sempre um prazer quando for convidado de um podcast, alguma resenha, tá sempre com o pessoal, contando um pouco da história do amador, do profissional e contando da minha história também no futebol, né? A história é essa que a gente sabe que é vitoriosa no futebol, e eu sei que essa resenha vai ser bacana demais para todos que estão assistindo aí. Estamos aqui também com o Juninho. Ele, o brabo. Juninho que, juntamente comigo, com o William, acompanha o esporte lavrense em tudo, né, Juninho? A gente tá lá dando a vida em vôlei, tá dando a vida no futsal, dá a vida no futebol de campo. É cada história que a gente tem, né, Juninho? Se for contar todas... Flamenguista roxo, né, o Juninho? Então, manda um salve pra galera aí, Juninho. É uma honra ter você aqui também. Primeiro, né, agradecer Genilson, Éder, pelo convite, né? Pod Fute Resenha. Igual você falou, né, Genilson? Eu, você, o William. Posso colocar aqui também o Fernando, irmão do Alan, acompanha bastante o esporte aqui em Lavras. Cara, nada melhor do que você apoiar a sua cidade, torcer pela sua cidade. Com certeza. Né? Então,
tudo que a minha cidade tiver, eu vou estar apoiando a minha cidade. Igual o Briner falou, Fabril, assim, dessa geração de hoje, eu posso falar que um dos torcedores, assim, que tem muita lembrança do Fabril, creio que sou eu, cara, assim, dessa geração de hoje, de 30 anos, 31 anos. Eu conheço bastante história do Fabril, acompanhei bastante. Isso aí, Júlio. Vamos lá, só Éder. Vamos que vamos. Vamos dar início aqui com o Briner, né? Perguntar pro Briner. Briner, idade, tá com quantos anos hoje? Tô com 37, completo 38 daqui 2 meses. 38. 37, 38. Começou com que idade? Dos 40 já? Eu tô com 43, né? Mas no corpinho de 17. Dando aula, né? Que jeito, dando aula. Entendeu? Idade que você começou a jogar bola? Cara, eu comecei a jogar bola mesmo, eu tinha uns 12 anos nos campinhos ali de São Centros, campinho de terra, né? 12 anos. Já passei por vários, na época de moleque, passei por Escolinha do Tosto, Operário, Ferroviária, Fabril, Gamo. A única escolinha que eu não passei foi a do Cruzeiro. O time do Cruzeiro era muito bom, cara. Na época do Cruzeirinho, assim, era difícil, assim, mas assim, as outras escolinhas, a maioria eu passei, né? E daí você fica daquela de moleque, será que vai dar, será que não vai? A gente sempre tem aquele sonho, né? Uhum. Mas a gente sabe que é muito competitivo, muito concorrido, e assim, eu fui levando, cara, sabe? Mas você já tinha convicção que você queria ser jogador? 12 anos de idade, você começou jogando na várzea, mas tipo assim, você já tinha convicção que você queria ser jogador? Ou você foi levando meio que na brincadeira e acabou... Cara, eu treinava, eu não tinha essa ganância de querer virar de qualquer jeito, sabe? A todo custo? A todo custo, não. Eu estudava, às vezes ia fazer um bico com meu pai ali no som ali, mas assim, todo dia eu ia treinar. Eu sempre fui um cara dedicado. Não sou daqueles cara craque, sabe? Assim, Qual posição que você joga? Sou zagueiro. Zagueiro. Sim. Porque a gente sabe, quando você é moleque, sempre tem aqueles caras que já são os mais populares, que todo mundo fala. Eu nunca fui desse cara. Eu sempre fui ali guerreirinho ali. Comecei de centroavante, daqui a pouco caí pra volante e no final das contas o Paulo Rogério falou, não, você é zagueiro. Esquece, que eu comecei... Se vier pro meu time, vai catar no gol. Jogando pra trás. Comecei daquele estirão e do nada eu dei o estirão e cresci. Aí ali me encontrei, cara, sabe? Aí fomos pra um torneio no Paraná. Isso foi o primeiro torneio de futebol assim que você recorda isso, de ter... primeiro, isso. Destacou? Me destaquei, cara, e fui pro Águia de Maringá. Aí dali... fui embora, sabe? Aí... E como é que você conciliava isso aí com os estudos, cara? Mano, estudo é aquela, né? A gente sabe que é difícil conciliar. Eu parei na 8ª série. Chegou uma hora que eu fui pra noite pra estudar no Caique. Mas teve que fazer escolha, ou não? Nessa época que você foi... É Maringá que você disse, né? Não, nessa época lá não estudava, não. Ah, tá. Não estudava, não. Aí... Tava com que idade? Uns cara, 14? eu tava com... Não, 17. 17? 17. Foi antes de eu ter meu filho. Eu tive meu filho com 18. Foi antes. E assim, cara, você tem que escolher. Hoje eu não aconselho. Primeira coisa que eu falo pra alguma criança é estude. Porque, cara, você tem que ter o plano B. O plano B. Se você ter o futebol como plano A, você tem que ter o plano B, porque futebol é uma incógnita. E a família apoiou? Quando Sim, você decidiu... minha família me apoiou muito. Meu pai, minha mãe me apoiou muito, me ajudava. Né? A base é importantíssima, né? A base. Tem que ter uma base consolidada, né, cara? Porque se você não tiver uma base consolidada, acaba que desanda, né? Mesmo naquela época, não é igual a época de hoje, que hoje o menino com 17 anos, o menino tem um contrato da multa de 200 milhões, o moleque ganha 200 pau por mês. Naquela época, para você ganhar uma ajuda de custo de 80 conto, era aqui, ó. E até eu acho que isso que você está falando, Bruninho, em questão do estudo, até a estrutura que os clubes de hoje em dia dão para o menino que está lá, né, fazendo o teste, se torna jogador do clube, é diferente do que dessa época sua, né? Por isso que a gente vê, às vezes, muito atleta lá de trás que não teve essa oportunidade, essa estrutura de chegar no clube, o clube já direcionar para a escola, né? Então era algo comum, né, naquela época.
O que hoje já mudou um pouco, né? Os clubes são obrigados a dar essa estrutura para os meninos, né? Tá na escola e também no futebol. Até porque nem sempre o menino que é destaque na base, que tá ali o tempo todo, vai se tornar jogador de futebol. Hoje mudou muito porque o Ministério Público tá batendo muito forte nos caras, né? Mudou muito. Hoje em dia, já numa loja com menos de, acho que se eu não me engano, com menos de 16, né? 14? 14 pra cima. Então, e aí vamos supor, aí hoje os clubes já têm escola dentro do CT. Então, ou você estuda ou você tá fora. Então, os clubes já estão vindo formando o homem, né? Você tem ali psicólogo, você tem dentista, você tem tudo, você tem uma escola, você tem uma pessoa por trás para estar fazendo acompanhamento. Então, assim, só que é como você falou, não te garante que você vai virar jogador. Porque o Brasil, cara, é um país muito competitivo, cara. Tem muito jogador, cara. A gente tira de base, eu costumo falar, cara, Lavras. O que tem de cara hoje mais velho, quando eu vi os caras jogavam em qualquer time do Brasil, velho. Briner, na sua época aí de escolinha aqui em Lavras, né? Quais que eram esses jogadores de destaque, né? Que você, né, na cidade eram os nomes mais falados, igual a gente tem hoje em dia aí, né? A gente tem Périx, Tavinho, Paulinho, Thales Gouveia, tem essa turminha aí que é os boleirão de Lavras hoje. Na sua época, quem que eram esses jogadores? Até pra gente recordar, né, um pouco da história do futebol lavrense. Cara, na minha época era mais ou menos ali meio time do Cruzeirinho na época, né? Que era Paulo, Magal, Léo, Biton, Mateuzinho de Perdões. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo buscar na memória aqui aquela rapaziadinha ali. Mas era praticamente ali, o time deles era muito bom, cara. Aqui na região, Carlinhos, lembra do Carlinhos, do Jardim Glória? Sei. O Carlinhos. Era bom. O Carlinhos era craque de bola, cara. Então, assim, na região aqui, cara, os caras, quando entravam em campeonato, até em Mineiro de base, os caras atropelavam todo mundo. O time deles era muito bom, cara. E quando tinha os campeonatos municipais aqui, quando pegava Gamo, que a gente tava no Gamo ali, saía jogo bom, mas ele sempre tava acima da média, né, cara? Que eles eram muito entrosados, o time deles era muito bom. Bacana demais a gente ter esse comentário, né, de quem viveu essa época, né? É da hora demais essas resenhas. O intuito do nosso podcast, né, a gente resgatar um pouco do futebol lavrense. Né? Ô, Juninho, e que história que é essa aí? Diz que a torcida vaiou ele, que conversa que é essa aí? Não, eu até falei com ele aqui, né? Bateram nele, jogaram pedra. Não. Eu acho, Juninho, sabe, essa vaia que teve pro Briner foi quando eu acho que você foi jogar do Lavras contra o Fabril, não foi? Foi. A única que teve foi essa. Eu joguei contra o Fabril 2 vezes. Quando eu tava no Tupi na base. Mas eu não lembro de ter tido alguma vaia. A que teve foi essa do Lavras, que a gente tava no Fabril, aí os caras tirou a gente do Fabril pro Lavras. Aí quando teve o clássico, sim, né? Eu lembro, sim, de uma vaia que teve. Até então, você tava jogando no Fabril, sim, eu lembro tudo certinho. Eu queria... você não lembra, né? Dessa não. Desse não lembra, né? Porque eu queria saber qual foi a sua reação naquele dia, mas como você não lembra, então não tem como você... Falar, né? Se eu não me engano, foi o jogo Fabril e... Acho que não foi a América que deu Flotone, cara. Não, foi Fabril e Tricordiano. Foi Fabril e Tricordiano, um jogo 10 horas da manhã. Eu lembro. Tava um sol que danar, eu lembro. Eu falo porque, tipo assim, eu lembro, mano, dessas histórias do Fábio, tudo aí, tipo assim, eu queria saber, porque... Às vezes foi o outro Briner, fala que foi o outro. Porque passa... Joga em outro zagueiro, E hoje eu tenho contato com o Rian, né, seu menino. Sim. O Rian era criancinha e tal, e aí um dia eu comentei isso com ele, aí o Rian falou assim pra mim, não, essa história eu não lembro do meu pai, não. Eu lembro quando meu pai foi gritado o nome dele lá no Engenhão, com 30 mil pessoas. Aí eu falei, não, cara, que da hora, mano. Tipo assim, pesou, hein? Porque nessa época... Não, pra mim não é que pesou, que pra mim foi um negócio assim, eu falei, não, cara, que da hora, porque, tipo assim, um cara que tava jogando num estádio que é pra
3 mil pessoas e foi vaiado por 3 mil pessoas. Foi aplaudido. Passou 7 anos, 8 anos. Não, uns 10 anos. mais Passou ou menos. 10 anos e foi elogiado aí, gritou seu nome no estádio de 30 mil para 30 mil pessoas. Então, assim, é uma coisa. Reconhecimento, né? Reconhecimento. Né? Mas Aí, o futebol é bom por causa disso, cara. É bom por causa disso. Você tá ali dentro, cara. Você vai errar e você vai acertar. sim. Então, assim, eu costumo falar, o jogador que ele joga do meio pra trás, ele tem que sempre fazer o simples. Porque, cara, se ele quiser inventar, uma hora vai dar ruim. É. Entendeu? Zagueiro, deu pra jogar? Você joga, não deu? Você dá o bico lá na frente, você tira a bola da zaga e deixa os caras se virar lá na frente. Porque se o centroavante ele errar 10 gols e fizer um, os caras vão esquecer Tá lindo. Se o zagueiro errar o resto. errar. Se o zagueiro errar um, o jogo tá 0x0, perdeu, você não joga mais. E o Brasil a gente sabe como é que é, né, cara? Então, assim, a vaia no futebol ela é normal. Vai depender da cabeça do cara se ela vai estar boa ou não pra ele assimilar. Um exemplo desse que você deu aí, vindo pro lado profissional, Briner, é o Caio Jorge, né? O Caio Jorge, 2 jogos do Cruzeiro, ele perdeu o pênalti, a torcida vaiou, ele foi lá e deu a volta por cima e saiu do estádio aplaudido. Então, eu acho que a vida do jogador, ela é... E, assim, eu acho que vocês que estão dentro do futebol tem que sempre ter aquela consciência de não se iludir com todo aplauso e também não se abater com toda vaia, né? Porque a vida do jogador é... Cara, Mental, né? o futebol, cara, é muito mental, cara. Você tem que ter o mental muito bom. Eu digo assim, no Brasil ainda mais, cara, porque no Brasil a mídia é muito grande, muito... A mídia, ela escala, ela derruba. Então o cara tem que ter a cabeça muito boa. Como o Éder falou no off, você tem que ter uma base familiar muito boa, porque senão o cara faz cagada. Então assim, cara, o futebol te leva ao céu ao inferno em menos de 10 segundos. Então você tem que ter o psicológico muito bom pra você saber assimilar o que vale e o que não vale a pena. Oscila muito, né? Muita coisa. E em relação à torcida, por exemplo, que trabalho psicológico que você faz, assim, pra você não... É porque eu vejo, né, que a torcida é a peça fundamental no campo, né? Que pressiona mesmo o jogador, principalmente vocês ali que tá na zaga, né? É uma pressão muito grande, já é uma pressão gigante pro atacante ali. E pra quem tá na zaga também, porque a função sua ali é aquela, evitar o máximo de erro possível ali. Você não pode se permitir errar muito, né? Errar o mínimo possível, né? Numa partida. Como que vocês trabalham isso? Qual torcida que você fala assim pra mim, ô Éder, cara, joguei contra um time aí que a torcida dos caras pressionava muito. Ou a torcida do time que você jogava pressionava demais e falava, não, ali eu sofria pressão mesmo. Tem alguma que te marcou assim que você fala, pô, os caras... Flamengo e Corinthians. Você jogar contra esses dois times aí é pesado. É pesado, cara. No Engenhão, quando eu tava no Botafogo, você ainda conseguia ouvir o companheiro dentro de campo. Na Arena Corinthians você não ouve, cara. Você vai comunicar com o cara, tipo, 5 metros você não escuta. Porque o Corinthians ele pode estar perdendo de 3-0, os caras estão cantando o jogo todo, cara. Depois eles vão cobrar os jogadores. Mas enquanto os caras estão jogando... Energia surreal, né? Ali é difícil. Foi um dos estádios mais assim que... Se o cara não tiver ali personalidade pra jogar, as pernas tremem. Você pega um campo com 45, 60 mil pessoas, fala, puta merda, bicho. Você errou, a torcida tá aqui, ó. Daí acabou, mano. Os primeiros 15 minutos, 20 minutos do cara que tá jogando com o campo lotado, é o cara fazer o mais simples possível pra ele não errar. Porque se ele errar nos primeiros minutos ali, o jogo dele vai ser um pior jogo. Porque o cara já perdeu toda a confiança, cara. E voltando na pergunta, cara, eu acho que hoje, na pergunta de como o cara lidar com a torcida, eu acho que hoje, cara, é isso aqui, ó. Rede social, cara. Se o cara que joga no Brasil hoje, cara, se o cara ficar muito ligado na rede social, ele não joga, cara. Não consegue a crítica, né? Não consegue, porque às vezes o Instagram do cara é aberto, aí o cara vai um jogo mal, seu vagabundo, eu sei onde sua mulher... Desce comentário. Onde sua mulher vai na academia, eu sei onde sua filha estuda, se você não jogar eu vou te pegar, vou te meter a porrada. Então, cara, o cara tem que ter um discernimento muito bom pra ele saber usar isso aqui, cara, porque é difícil. Na minha época mesmo, eu estava no comecinho lá no Botafogo, cara, sim, porque... Eu tinha recém-chegado, então nunca tive essa experiência de estar num time grande. Fui pro Paraná, mas o Paraná tava na Série B, né? Aí, cara, você tem aquela, né? Deixa eu pegar o celular aqui depois do jogo pra eu ver como é que tá os comentários no Globo.com. Mano, você vai ver. E os caras tá aqui, ó, te dando porrada. Minha esposa falou, pô, para com isso, cara.
mania feia dessa toda vez que acaba o jogo, você ir pro Globo.com ver o que os caras estão falando de Você você. falando. É. Entendeu? E nessa, né, só Éder, aproveitando esse gatilho do celular aí, Briner, eu quero agradecer ao nosso parceiro Wendel, da iStore. Né, você que tá precisando de um celular bom, pra você acessar lá o Globo.com e ver os comentários, né, Briner? Que seja comentários positivos ou negativos, é lá na iStore com o Wendel. Entrar no o gordinho YouTube. mais resenha de Lavras. Esse é gente boa. Né? E O Wendel tem- que mandou... E tem brinde. Mandou um brinde pro Briner aí. Pô, fez uma gracinha, né? ué. fez a média. Depois você passa lá pra pegar o iPhone 16 Pro iPhone Max. 16 Pro Max. Na faixa? É réplica, né? Mas pode, entendeu? 25 ou 30. Mas é... Não funciona, não funciona. Agradecer o Wendel, né? Galantinho. O Wendel, gratidão aí, obrigado, viu, pela parceria, né? E iPhone de qualidade, o Wendel pega o seu usado na troca, né? Demorou, é só ir lá e pegar. Vende, troca e financia. Lá, O só Éder, nós já tá agilizando um iPhone pra ele aí, né? eu Vai trocar. tô começando a querer trabalhar esse lado meu aí, pra ver se eu pego um iPhone também aí, né? viu, Sentar um cadinho com o Wendel lá e ver aqui que nós desembola, viu, Wendel? Agiliza esse iPhone pro Éder, viu, só Éder? Vamos dar um jeitinho aí. Então, obrigado, valeu, iStore, iPhone é lá. Ai. Mas então, ô Briner, hoje, atualmente, quais os times que você já passou? No Brasil, eu comecei Fabril, né? Fabril? Aí depois eu Tupinambás de Fora. Aí fui pro Amazonas, joguei no São Raimundo. De São Raimundo eu fui pro Cianorte, interior do Paraná. E Paraná Clube, Bahia, Botafogo, aí Macaé, Remo. Daí do Remo Oeste, Tápolis, ali São Paulo. Aí eu saí pra Turquia, joguei em 2 clubes na Turquia e atualmente tô na Tailândia. Tailândia. Atualmente você não tá... Qual time você tá jogando lá na Tailândia? Tava no Kasetsat. Kasetsat. Uns nomes meio xarope de falar lá, velho. É uma trajetória, né, Brino? O futebol, ele dá oportunidades, né, do jogador conhecer vários lugares, vários países. Começando aqui do Brasil, Briner, qual que foi o clube que você se sentiu mais à vontade, que você fala assim, ó, se um dia eu tiver que voltar, seria esse clube? Cara, graças a Deus, cara, a maioria dos clubes que eu passei eu consegui jogar. Aham. Porque futebol você sabe como é que é, né? Às vezes você vai pra um clube e você não consegue jogar, né? Porque a competitividade é muito grande, você tem que estar ali, você entrou pra jogar, você não pode dar brecha pros caras. Uhum. E graças a Deus eu consegui jogar em todos os clubes, menos o Bahia. O Bahia eu joguei pouco, que eu fiquei só o estadual, depois eu voltei pro Paraná. Cara, tem vários clubes que eu tenho identificação boa, cara. Tem no Cianorte, tem uma identificação boa, no Paraná Clube, sabe? É uns clubes assim que... Eu não digo voltar porque, cara, hoje eu vou fazer 38 anos, então, cara, pra você voltar com 38 pro Brasil hoje, pra você jogar em alto nível é muito difícil. Uhum. Mas, assim, desses times, assim, que eu acho que se eu pudesse ter uma oportunidade de voltar a jogar, seria o Cianorte. Que é um clube de menor expressão, então, assim, não tem aquela... Como se diz? Aquela resistência com a questão da idade, né, cara? Uhum. Porque hoje no Brasil tá difícil, cara. O cara hoje chega com A cobrança é muito 35, grande, né? o cara já não consegue jogar. A gente vê que tem alguns que estão voltando, os caras ainda estão jogando. Mas hoje, no Brasil, acima de 35, 36, são poucos jogadores que estão jogando, né? Uhum. Expectativa sua aí até quando jogando bola? Cara, eu não sei, Você cara. não tem essa Não sei. mentalidade, tipo, acho que eu aguento jogar bola até tal idade. Cara, eu até costumo brincar com alguns amigos, né, cara? Como eu sou defensor, cara, a partir do momento que o cara botou uma bola na frente e eu não consegui acompanhar ele, é o sinal que tá na hora de parar. Entendi. Pra não passar vergonha, sabe? Porque às vezes tem o cara que quer ir até 39, 40, mas o cara tá indo daquele jeito, sabe? Capengando, Capengando, arrastando. arrastando. Então, assim, Roubando, né? Tá indo lá. enquanto você tem força, você tá bem, que você consegue jogar, acompanhar, aí dá pra jogar. Agora você sentiu que, pô, acho que não dá mais não. Aí é hora de parar, voltar pra casa, continuar cuidando da família e colocar alguns projetos pra andar, né? Top. Filhos? Quantos filhos? Um casal. 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 Idade? Dizendo, vai fazer 18 e 13. 18 e 13. Isso. É um menino e uma menina, então? Menina, menina. O menino joga bola? Não, tentou, mas não foi. Não foi, não? Não foi, porque é muito competitivo, né, cara?
É muito Verdade. competitivo, cara. Muito competitivo. E ele é mais voltado para que área? Tá Cara, estudando, tá querendo estudar? atualmente tá no TG, Uhum. né? Ou ele vai seguir o militar, ou vai pra fisioterapia. Top. Eu faço fisioterapia também. É. Na perna de terça e quinta. Né? Pós-pelada. Não, depois o Éder vai mostrar o joelho dele como que é. O joelhinho, o bom. Solto. O bom. Chega a dar agonia. Dá até estralo. Fica... Era aí, eu ia na procissão com o joelho, balançando o joelho, é igual a matraca. Que é trá, trá, trá. Não Balançando o tem joelho. nenhum ligamento mais. Que isso. Mas, ô Briner, qual que foi um dos momentos mais marcantes, né, na sua trajetória no futebol? Um momento que você lembra com muita gratidão, com muito orgulho da sua trajetória no futebol? Cara, assim, ó, de futebol, cara, tem muitas, sabe? Assim, cara, quando a gente você entra nesse meio, cara, você almeja coisa grande, né? Uhum. E o futebol, cara, é como a gente fala, é aquele ditado, cara, um dia você tá numa Série C, você jogou 6 meses, você tá na Série A, Uhum. entendeu? Então, assim, comigo não foi diferente. Quando eu fiz uma baita Série B em 2011 com o Paraná, cara, e tive proposta de 4 clubes grandes do Brasil, cara. E ali, com o empresário e tal, questão de projeto, projeção, nós optamos em Botafogo. Cara, na minha apresentação no Botafogo, eu fui o primeiro a chegar, cara. A apresentação estava marcada para 9 da manhã, eu cheguei 7h40, mais ou menos, em General Severiano. Com aquela ansiedade, né, cara? Pô, eu tô vendo os caras jogando a Série A. Um mês atrás, os caras estavam jogando a Série A, eu tava assistindo os caras, vendo os caras jogar videogame na concentração com os caras tudo, e hoje eu tô aqui com os caras. Tá junto com Eu eles, tô né? junto com os caras. Então aquilo ali pra mim, cara, foi muito bacana, porque, cara, você vê que aquilo que você almejou, você tá começando a realizar, sabe? Uhum. Mas, assim, nessa questão do Botafogo, né? Agora a questão de título, essas coisas, pra mim na Tailândia foi muito marcante, cara, porque no Brasil eu não tinha conquistado título, né, cara? Uhum. Tinha jogado, mas não tinha conquistado títulos. Eu vinha de alguns descensos de série B e tal, e aqui no Brasil você começa a ficar marcado. Os caras já não querem te contratar mais, porque às vezes você tá caindo com o time, os caras acham que é o seu peso. Entendi. Entendeu? Uhum. Daí, quando eu cheguei na Tailândia, cara, no meu segundo, já fui campeão nacional. No terceiro ano, já ganhei Copa. Classificamos o time pra Champions League da Ásia, que é tipo a Libertadores aqui. Então, assim, aquilo pra mim lá foi muito bacana, cara, sabe? Me marcou muito. Porque, às vezes, cara, você tem que jogar, mas você tem que ter história, né, cara? Com certeza. Você tem que... E a estrutura lá é boa também? Cara, Tão boa quanto nos clubes aqui, não? alguns clubes... O que você tá jogando hoje... Não, o que eu tava hoje não tinha muita, mas assim, você joga, o cara se cuida, às vezes o cara tem que fazer um treino separado ali, porque assim, o futebol na Ásia, eles não levam muito no profissional assim, sabe, cara? Tem clube que você vai que o clube que não tem o chuveiro pro cara tomar banho, cara. Entendi. Entendeu? Agora você vai no outro, tem clube lá que tem estrutura melhor Mas em que do relação Brasil. à remuneração também é boa lá. Não, sim, compensa. Compensa muito, cara. E a moeda lá é baixa, né? Uhum. Então, o que você ganha lá compensa, sabe? Então, e é um país bom, sabe? É um país que você tem segurança, que você pode perder o jogo de 10-0, acaba o jogo, vai todo mundo dar uma volta olímpica, todo mundo te aplaudindo, sabe? É meio que um entretenimento mesmo ali, né? Como diz o G10. Entretenimento puro. Exatamente, sabe? Assim, né? Eu não sei, né? Hoje no Brasil a gente observa que o futebol tá acabando, é o que você falou, né? Tá acabando o futebol ali. Eu acho que as bet, né, também, né? Tá judiando muito. Porque o futebol... na Várzea a gente tá observando isso, né, G10? Que na Várzea o povo ainda tem aquela sede de ir pra beirada do campo e torcer pelo time, Sim. entendeu? Hoje eu tô percebendo assim, que tá acabando um pouco dessa essência do futebol em virtude do que tá acontecendo também aí, esse lance de bet, de aposta e jogador envolvido com aposta e tal.
pelo que você tá falando, acho que é algo meio que cultural ali, né? Ou é um evento. que Lá eles fazem o evento, cara, mas o futebol hoje, eu digo a questão assim do Brasil, cara, o futebol hoje no Brasil, ele tá muito business, mano. Muito business. Sempre teve, só que hoje ele tá mais explícito, né, cara? Então, assim, aí daqui a pouco você vê um escândalo aqui, outro escândalo ali. Então, assim, aí os torcedores vai perdendo o gosto, como você falou. A gente tem o exemplo da nossa seleção. A maior seleção campeão do mundo não tem um treinador. De acordo. De acordo. Aí você vai ver as notícias, é um escândalo aqui, é outro aqui. Então aí o pessoal... O jogador já não joga mais pela camisa, acaba que joga pelo dinheiro. O torcedor ele fica desacreditado, né? Ele não sabe se aquilo ali que ele tá vendo não é um jogo comprado, não é... Exato. Né? Então fica difícil você, às vezes, largar tudo que você tá fazendo, ir lá pra beira do estádio torcer pra algo que você não sabe Isso que vai acontecer. Você fala exatamente. assim, às vezes já tá tudo armado, né? Você sente isso também do futebol? Sim. Você vai muito em jogo, né, Juninho? Você Vou bastante. vira e mexe, eu vejo no seu Instagram lá, você tá sempre no campo, caçando jogo pra baixo, pra cima, nunca vi. Eu gosto quando ele vai. Eu também gosto. Também jogo. Também gosto. Ano passado fui muito. E voltando à questão da Tailândia, é diferente, cara. Tailândia, os clubes não tem vice-presidente, suplente, não tem nada. Tem nada disso, não? Você é o dono de um clube, você é outro, o Juninho é outro, eu sou outro. Você contrata quem você quer, você manda embora quem você quer na hora que você quiser. Seria tipo um modelo de SAF que... Exatamente. Tipo um modelo de SAF. Não tem aquela patifaria de hierarquia, pede benção pra não sei quem, faz não sei... Lá não. Até porque é o cara que cuida do dinheiro dele. Ele sabe o que ele tá sabe fazendo. onde ele vai botar o dinheiro dele. Né? Se ele quiser te mandar, vamos supor, te contrata hoje, chega lá. Eu já vi vários casos de jogador que chega lá, o cara faz um treino, o presidente fala, não quero mais, pode ir embora. O cara faz um treino, os caras mandam embora. Entendeu? Aí os caras vai, paga todo o contrato, o cara vira as costas e vai embora. E o contrato de vocês, você falou, né, que o contrato de estrangeiro é diferente do contrato do pessoal que mora lá? Sim, geralmente eles fazem estrangeiro de 1 em 1. De 1 em 1 ano. De 1 em 1 ano. Como que eu te falei, é muito business. Mas isso aí é em virtude de quê? Por que você acha que eles não renovam um contrato seu lá por 3 anos, 4 anos, sei lá? Cara, eu vou te falar, o tailandês... geralmente a gente tem aquele feeling de você ler uma pessoa, sabe? O tailandês, você não consegue ler ele. Entendi. Entendeu? Ele é um cara assim que, tipo assim, na tua frente, ele... Pô, Brino, você é gente boa e tal. Daqui a pouco... Ele tá descendo o cacete. É o mesmo cara que te manda embora, que te... Exatamente. Entendi. Então, o que acontece? Eles não têm amor por nada, não. Você pode fazer uma temporada do caramba. Se chegar no final da temporada ou no meio da temporada e falar assim, eu vou trocar o Briner, eles trocam. E não bate coração por nada, não. É a própria segurança, né, deles pra poder mandar... Entendeu? Deu um ano já era. Porque se eles seguram o cara 4 anos que eles não querem... Aí tem aquela rescisão, tem... Né? Entendeu? Os caras... É algo já bem pensado, né? Mas é algo cultural, né? Que deu pra fazer nesse país, né? Porque no Brasil, hoje em dia, a gente vê que qualquer jogador, 4 anos, 5 anos de contrato, né, Brino? Não no Brasil hoje tá muito inflacionado, né, cara? Na época que eu jogava na Série B e Série A, cara, o salário não era do jeito que tá hoje, não. Na época que eu tava aqui, se eu não me engano, assim, era de 500 pra baixo. Hoje tem nego ganhando 3 pau, velho. Então, assim, o cara merece, tudo bem. O cara fez por merecer, só que inflacionou muito o futebol brasileiro. Muito. Mas eu acho que é a lei da oferta e da demanda também, né? É difícil, né? Tipo assim, não desmerecendo, né? Mas você rodou vários times e tal. Aí você pega um camarada, hoje em dia, né? Pra uma vaga sua, que tá ali, tem 16 meninos aí de, né? 16 você tá sendo mais, generoso. Pra mais. 16 tem só na base. Então, tem que suar a camisa, tá difícil. Acho que assim, é o que eu falo, né? Cada vez fica mais caro justamente por isso, lei da oferta e demanda. Enquanto mais gente tiver pra ocupar a tua vaga. E a outra pergunta que eu queria te fazer, sempre de titular, você nunca ficou no banco? Ou já foi pra algum time? É óbvio, né? Os times que você chegou, não sou titular não, fui pro banco. Cara, reserva. sempre cheguei no banco. Mas graças a Deus, trabalhando assim, sempre joguei. Sabe? Até mesmo Botafogo. No Bahia eu joguei pouco porque eu fiquei pouco tempo. Então a maioria dos jogos estava no banco. Mas aonde eu passei, graças a Deus, eu consegui ser titular, cara. O Bahia, você foi emprestado? Fui emprestado. Bahia? Você tava no... Tava no Botafogo. Botafogo. Isso. Ah, tá. Aí você fez uma temporada no Bahia ou não? Eu fiz meia temporada. Meia temporada. Meia temporada. O time não foi legal, aí
passou a barca. Quem não tá jogando é os primeiros aí. Entendi. Futebol é assim. E do Bahia você foi pra onde? Só Do Bahia eu voltei pro Paraná. Aí Paraná. joguei no Paraná 13, final de 13. Aí o estadual de 14. Aí 14 eu fui pra Portuguesa, no ano que caiu pra Série C. Pra Série D. Peguei a luzinha também. Os vídeos que nós tava vendo lá hoje. Hoje que nós tava assistindo lá. Tava assistindo seus vídeos lá. Peguei a luzinha também. Mas, ô Briner, qual foi o jogador que você, na hora que você viu, às vezes virou companheiro seu de clube, né? Algum time que você foi contratado, que você falou, nó, velho, realizei o sonho de estar jogando com esse cara. Mano, eu vou te falar, no Botafogo ali, eu peguei umas cobras criadas, cara. Ali peguei Jefferson, peguei Renato, Marcelo Matos, Sidorf, Louco Abreu, Herrera. Peguei uma galerinha que assim, que você via 2, 3 anos atrás, os caras... Tá voando. Voando, né, cara? E você tá ali no dia a dia com os caras, você aprende muito com os caras. Cheguei no Botafogo, eu tinha 22 anos. Então, novo pra caramba. Tipo assim, você jogar uma Série B é uma coisa. Você tá ali com os caras na Série A é outra, cara. Até o barulho da bola é diferente, mano. Todo mundo fala isso, né? Que... Ô Briner, até entrando nesse assunto do Sidorf, né? Eu vi uma reportagem esses dias atrás que saiu, que ele exigia algumas coisas para os jogadores do Botafogo. Eu tô tentando recordar aqui, eu acho que é alguma coisa de vestiário, que ele gostava, que ele pediu a direção do clube para seguir aquelas regalias. Tinha alguma coisa assim, você que tava lá? Nossa, mano, ele chegou, ele tentou mudar muita coisa, né, cara? Ele mudou bastante coisa, assim, internamente, né, cara? Mas ele tentou mexer em coisas ali que às vezes... Sabe, no Brasil é cultura, cara, não tem como, velho. Teve uma vez ele chegou lá pedindo cabide, tá ligado? Porque essas coisas que Europa, assim, você vai no vestiário, tem cabide pra todo mundo. Ele chegou, Rio de Janeiro, um calor de 40 graus. Aí ele viu que não tinha cabide, aí ele foi cobrar o roupeiro. O roupeiro falou, pô, aqui a gente não usa cabide. A gente tirava a roupa, dobrava e botava ali. E tá tudo certo, velho. Aí no outro dia... Tinha uma caixa de cabide lá pra todo mundo. Será que tinha moral? Dentro do vestiário, muita moral, pô. O Negão tinha muita moral. O Negão... E ele era bom de relacionamento, Briner? Pra caramba, mano. Fora de campo, assim, parceiraço. Só que dentro de campo é xarope, né, cara? O cara é acostumado a ganhar. O cara que é acostumado a ganhar, ele vai cobrar. Mas, assim, fora de campo, ele era fenômeno, cara. Gente boa. Boa pra caramba. E você vê os caras jogando, é outra parada. Os caras do Play 1, Play 2, né? Você jogava com os caras ali. O raciocínio desses caras, velho, Você tá pensando no A, ele já tá lá no X já. Assim, outra coisa. Muito jogador bom eu peguei ali, cara. Mas ele é gente boa, cara. Gente boa, muito gente boa. É da hora demais você ter, né, contato com esse cara. É uma coisa pra gente, né, Brina, que tá pequena aqui hoje, receber você. É uma honra, né, pra gente dessa época. Tem uma diferença muito grande, tá louco? Não, mas o sentimento nosso é o mesmo, que eu acho que você sentiu quando a gente consegue mandar uma mensagem e você prontamente responder e tá junto com a gente. Eu respondo todo mundo, cara. Eu não tenho essa comigo, não. É que a gente sabe que tem muitos que não tem nessa... Troca ideia, se me chamar pra ir pra algum lugar, se der pra eu vou, comigo. E tá devendo um churrasquinho lá em casa lá pra nós, na resenha, porque eu já chamei 2 vezes. Não, as 2 vezes que você me chamou, eu tive compromisso, não consegui. Não. Aí outra coisa, Soera, falando aqui, falando um pouco da humildade do Briner, quando a gente chegou, a gente tava descendo aqui pra vir aqui pro estúdio, sem eu pedir, né, o Briner chegou pra gente e falou assim que eu vou pedir a minha esposa pra olhar lá em casa, tem uma camisa minha, eu vou dar pro programa. Isso pra vocês verem a humildade, sem a gente precisar chegar e ficar ali, ô Briner, arruma uma camisa pra gente colocar aqui no estúdio, pra alguma coisa assim. Então, eu faço questão de falar isso, Briner, porque é uma humildade sem tamanho. Eu acho que você tá de parabéns, mas também sendo filho do Kaká, um abraço pro Kaká. Toda vez que a gente vê o Kaká na rua, tá com aquele sorrisão, cara, gente fina. Então eu acho que a referência que você tem é muito boa, por isso que você é essa pessoa que você é. É igual eu falo pra minha... Cara, assim, ó, graças a Deus, só não vendo minha mulher, só não dou minha mulher, meus filhos. Porque, mano, assim, ó,
camisa minha, eu só tenho porque minha esposa e meu filho guarda, cara. Guarda. Acaba que você tem uma de cada time que você passou ou não? Tem. Tem? Porque eles guardam. Entendi. Porque eles guardam, tá ligado? Senão já era. Porque assim, mano, eu, sabe, aí... Quando eu tava na Série A, nego me ligava, ia jogar contra o Grêmio. Ô, pega uma camisa pra mim. Aí eu pego, dava. A do Neymar mesmo, eu dei pra um amigo meu, quando joguei contra o Santos, sabe, assim. Eu não faço muito questão de bem materiais, não, sabe? É história, velho. História é pra ficar... pra guardar, sabe? Mas eu não... Isso pra mim, questão de camisa, chuteira, se eu tiver eu dou, mano. Não tem esse problema comigo, sabe? É a essência, né? A essência da humildade é diferente. Que é assim, Briner, isso que você tá falando não é o normal, né? Da grande parte dos jogadores, né? Porque a gente sabe que tem muitos que não tem, às vezes, essa essência, essa humildade, né, só Éder? De ele que chegou em mim e falou que vai dar a camisa pra gente. Poucos, você tá de parabéns, a gente agradece. É um prazer. Em breve a gente vai estar... cara, Nosso estúdio vai estar aqui cheio de camisa aqui. Isso é e a bom, primeira... bacana, Vamos montar um brechó do jeito que o G10 vai começar a vender. Eu conheço. Se tiver alguma autografada lá, pode trazer também. Assinatura do Não, mas Ronaldinho. ele vai autografar. O Briner vai autografar pra gente aqui. Vai ficar... Autografo, tá sem problema. Porque... Eu vendo, se eu não tenho coisa não. Não Uma eu sou igual o Briner. Não sou pegado em trem material, não. Eu vendo tudo. Uma sodinha, um pão com salame, você vê. Isso já era. Porque acho que também vai ser bacana, né, o Briner? Porque o projeto nosso, se Deus quiser, vai ser duradouro. E daqui a um tempo você voltar aqui no episódio 1000 e ter a sua camisa aqui que seja a primeira. Eu acho que também vai ser um orgulho pra você, né? Porque se Deus quiser. Um cara apaixonado pelo esporte lavrense do jeito que você é, né? E, Briner, nessa trajetória sua bonita do futebol, você acabou de citar aí o Neymar, né? Eu queria que você falasse pra mim qual foi o jogador mais difícil que você enfrentou, que foi mais difícil marcar. Cara, te falar, o mais difícil assim, de marcar a questão de ataque, véio, foi o Lucas Moura, São Paulo. Uhum. Neymar, você não precisa nem você colocar nesse balaio aí. É fora da curva. O Lucas Moura, Fred e Wagner Love. Foi um dos caras mais difíceis que eu marquei, cara. Muito. O Lucas, um cara muito rápido, velho. O Wagner Love ele é baixo, mas faz uma parede do caramba. Uhum. E o Fred, matador, né, cara? Aí você pega esses caras, é difícil marcar esses caras. Porque você não pode errar. Muitas das vezes os caras ficam esperando você errar para os caras fazerem o gol, cara. Então, assim, foi um dos caras mais difíceis que eu marquei, cara. Bacana. E no futebol, Briner, a gente vê aí você jogou, né, contra vários jogadores. Você tinha alguma referência? Quem que era a sua referência ali? Um cara que você se inspirava nele? Você falava assim, não, eu vou ver vídeo desse cara pra tentar fazer igual, pra ser minha referência. Eu sei, Curu. Curu, certeza. Esse aí eu tive que falar com ele lá no treino, quando tá na seleção de Lavras. Queria sair correndo com a bola. Falei pra ele, zagueiro dá só 2 toques na bola. Aí eu peguei 2 pedrinhas e dei na mão dele. Na hora que você dominar, você joga uma fora, aí você sabe que a outra você tem que dar um passe. E mandou falar pra você o seguinte, falou assim, ó, avisa pra ele que é 25 centavos. Não, mas ele quer dar 50, R$1, aí não tem como, já falei pra ele. Ô, Briner, foi bom você falar isso, por isso que ele aprendeu, começou a ganhar um dinheirinho no amador aí. Aí, tá vendo? Por isso, aí, é a referência, tá entendeu? E eu falei pra ele, ó, quando você receber a bola, você dominou, você joga uma fora. Que aí você tem uma, você sabe que você tem que dar o passe. Opa. Se você dá o terceiro, você vai errar. Tá vendo, Curu? Aí, ó, convidei ele pra vir cá, né? Abraço, pessoal. Chamei o Gustavo Curu para vir aqui. Disse que não, fazendo de difícil. Tá na perna? Quer meter a perna. Que é isso? Aqui, Curu. mas aproveitar o gancho, né? E agradecer. Hoje eu fui lá, ó, deu um talento no... Tá na régua. Eu não fui não, porque eu tô de boné, o Deco não tinha horário, tá com muito compromisso. Fez a barbinha do pai, fez o cabelinho do pai, pôs o cabelinho do pai na régua. Agradecer aí, ó, o Deco
Barbershop. Ah, enjoada, hein? Precisou O Salão cortar dos cabelo. Boleiro, que é uma resenha de boleiro, é só ir lá. A boleirada mais nova tá tudo lá. Você só sei lá que Acha todo mundo. acha todo mundo. Quer Lá- contratar jogador? Deco Barbershop. É no Deco. Aqui, Uma pelada de última hora, é só ir lá. Que é lá. É só ir Precisou lá. de um bilhete premiado de bet, pode ir lá fechar com o Deco lá. O Deco tem bilhete de bet pra uma semana lá. Toda semana ele tá ganhando dinheiro com bet. Eu nunca vi igual. Ali naquele salão é muita resenha, gente. Então, você que precisa dar um corte diferenciado, né? Vai lá. Deco Barbershop, o melhor de Lavras e região. E região, tamo junto. Voltando à pergunta, cara. Desde pequeno, cara, eu tive muito contato com o Caçapa, sabe? Ó. Porque antes dele virar profissional, ele jogava no amador lá de São Vicente, né? Então, assim, depois que ele se tornou profissional ali como zagueiro, cara, eu tive essa referência com ele, cara. Então, assim, eu gostava muito do estilo de jogo dele, cara. Que é um cara rápido, um cara bem aguerrido quando jogava, cara. Apesar de ser mais baixo que eu, mas tinha uma impulsão sensacional. E outro, cara, eu sempre gostei de ver o Thiago Silva. O Thiago Silva, pra mim, joga muita bola. Mesmo com a idade que ele tem hoje, cara, ele, com 40 anos, ele tá jogando muita bola. Então, assim, essas duas referências, assim, que eu sempre via jogando, sabe? E gostava muito do estilo, né? Do Caçapa gostava muito do estilo e do Thiago Silva ainda gosta até hoje, que é bonito de ver, você ver o Thiago Silva jogar. Parece que o cara não corre, cara. Acho que o cara vai ficando experiente, ele só corta caminho. O cara não corre. E a liderança, né? Que é um líder nato, né, cara? Não, é bacana. Bacana essas duas referências aí. O E do surfar. Flavinho Sufar? Flavinho Sufar. Que moral, hein, Flavinho? Que moral que você tá, hein, Flavinho? Olha só pra você ver, hein? Flavinho Dou Surfar, conta. que figuraça. Flávio Antônio. Dedé do Norte. É isso, é a fera. Ele não pode falar Sufar, não. Tem que falar Dedé do Norte, senão... Dedé do Norte, senão dá problema. Senão dá problema. Grande resenha, Flavinho Sufar. Gente boa. Mas aí temos duas referências da nossa cidade, né? O Flavinho Sufar e o Caçapa. Caçapa. Né? Caçapa, que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir contato com ele para estar com a gente aqui também contando um pouco da história dele no futebol. Né? Um abraço, Caçapa. Né? E ouviu, né, Caçapa? Você foi referência pro Briner, né? E não só dele. Aqui da nossa cidade você foi referência para muitos atletas. Tá certo? Um abraço aí, né, Caçapa. E já tá estendido o convite, viu, Caçapa? Tá estendido o convite aí a participar do nosso podcast aqui. O Briner vai nos ajudar a trazer o Caçapa aqui. Ai, ai. É isso aí. Então, Briner, na Tailândia, né? Quais são os clubes que você já atuou lá na Tailândia, ô Briner? Eu não quero falar os nomes aqui, porque até eu vou... Vai rolar a língua. Igual você mesmo falou, é difícil até para ler o nome dos clubes, às vezes é complicado. Eu queria que você falasse pra gente os nomes dos clubes que você atuou lá, né? Qual que foi os títulos que você ganhou? Já Conta um pouco da sua já história. 10 brinca demais. Se ele na inventar Tailândia. uns 6 nomes de time aqui, você vai falar. Não, mas aí é só ir no Google. Mr. Google. Ele vai te enganar Não, aí, hoje tem o bobão. chat Vai GPT, ser filho. Vai? Joga no chat GPT, Já era. Cara, eu cheguei em 2018, joguei no Bom, um time mediano pra baixo, né? Em 2019 eu fui pro Xangai. Por favor, assim, vai fazendo uma comparação com os times do Brasil pra gente poder ter noção. Certo. Tipo, que é Série A, Série B, Certo. a gente vai entender mais ou menos que é o nível do time que você jogou Certo. lá. Cheguei no Bom nível mais ou menos assim de Mirassol, sabe? Subiu recente, Sim. esse nível. Em 2019 eu fui pro Xangai, que é um... Hoje, deixa eu ver como tá no Brasil, cara, como se fosse um... 15 de Piracicaba. Não, tá ali entre os 5 do Brasil, estaria entre os 5 ali. Ó. Bravo. E era um clube novo, né? Tinha 10 anos, ia fazer 10 anos de existência. No 10º ano nós fomos campeões. Ó. Que top. Você pega aí, hoje, né, que tá no topo da tabela o Bragantino, Briner. Mas mais ou menos Vamos supor que o Bragantino fosse campeão brasileiro aí, né? Isso, mais ou menos essa proporção de um Bragantino De um ser Bragantino. campeão. Isso. É. Aí joguei nesse clube por 3 anos e meio, né? Aí nós fomos campeões da Recopa, como se fosse uma Recopa aqui. O campeão da Liga com o campeão da Copa. Fomos campeão do torneio de pré-temporada, tipo uma
quando o pessoal vai para os Estados Unidos ali para jogar aquela Florida Cup, né? Aham. Aí depois fomos campeão da Copa, como se fosse a Copa do Brasil em 2022. E classificamos o time 3 anos seguidos para a Champions League, cara. Já mudou, já virou Palmeiras. Quase isso. Ganhou tudo. Só não tem mundial. Aí eu saí de lá, fui pro Lampang FC, que é a primeira divisão, que é como se fosse um Juventude, mais ou menos assim. Meio de tabela para baixo. Aí eu dei um passo para trás. Questão de, como que eu te falei, business, sabe? Aí você chega num clube, às vezes seu salário é um pouco mais alto, aí os caras falam, pô, aí o time já não tá legal, pô, não vou ficar pagando o salário do cara porque talvez o time vai cair. Tem tudo isso, cara. Aí, e eu saí, o time caiu. Aí eu fui pra um time da segunda, um time que, tipo assim, proporcionalmente os times que tá na Série B hoje, qual os grandes que estão na Série B hoje, mais ou menos assim? Eu não tô, agora aqui eu não tô lembrado. América, mais ou menos um América Mineiro, assim, um time que tava com projeção pra subir e subimos, que é o Taitani. Aí subimos, aí eu joguei mais um ano no Taitani, na primeira, e meu último ano foi o Cacessat agora, um time da segunda. Aí ficamos fora do playoff por causa de um ponto, cara. Nós empatamos 9 jogos, cara. Ixi. Aí chegou na finaleira, ficamos fora por causa de um ponto. Mas é um país bom de jogar, cara. País bom de jogar. Além da Tailândia, Brino, você também jogou, né, no futebol turco. Sim, joguei futebol turco. E me conte um pouco do futebol turco, Brino. Qual que foi os clubes que você jogou lá, né, pra gente... Eu joguei no Bandimaspor e no Giresunspor. O Bandima hoje se encontra na segunda, né? E o Giresun tá na primeira. Cara, o futebol turco é muito bom, cara. Futebol, tipo, pegado, sabe? Assim, os turcos é meio louco, o pau quebra, tem hora, torcida, o pau tá quebrando, dentro de campo o pau tá quebrando. Mas é um país muito bom, cara. Um país bom de se adaptar. Questão de o fuso horário do Brasil não é tanto, a alimentação é boa. Me adaptei bem, cara. Sei. Me adaptei bem. Quando você tava na Turquia, Brino, o Alex ainda jogava no Fenerbahçe? Não, o Alex não tava no Fenerbahçe. Quem tava na Turquia quando eu jogava lá, tava o Souza, que tá no Vasco, o Fernandão, que era que jogou no Bahia, lembra? Sei, Fernandão, Palmeiras. Tinha mais quem, cara? Tinha uma galera lá, cara. Mas assim, o Alex chegava na Turquia, velho. É isso que eu ia... Fechava o aeroporto, mano. Fechava. O Alex tem... Você não sabe, só Éder. O Alex tem uma estátua na Turquia. E um outro assunto do Alex que é da hora demais é um torcedor que teve a perna amputada, pediu pra fazer a prótese dele com o pé do Alex. Com o pé dele. Com o pé dele. Pra você ter Fez noção, tanto que o futebol turco é esse fanatismo, né? Não, os caras lá são fanáticos. O Alex, velho, Alex chegou na Turquia, aeroporto para. 10, 50 mil pessoas esperando ele Que chegar. loucura, cara. Outro cara que tem moral lá também é o Felipe Melo. Felipe Melo. O Felipe Melo também tem muita moral lá, cara. Muito. Mas o Felipe Melo falou que ele foi o melhor jogador brasileiro que jogou na Turquia. Ele lançou Cara, essa. eu vou falar assim, lá, ele jogou ele jogou muito, muita bola mas- no Mas Galatasaray, só que cara. o Alex era Não, embaçado. o Alex fora da curva. O time do Fenerbahçe naquela época que o Alex jogava só tinha craque de bola, cara. Era o David fazia gol pra caramba. Tinha Roberto Carlos, Roberto Carlos, do Dracena, são os Lugano, o Alex. Só o time ruim. Só O time dos caras era os bom mais pra ou caramba. menos. Mas no Galatasaray também tinha Felipe Melo, tinha Drogba, Era. tinha uns caras fera ali que Didier Drogba. que jogou no Chelsea. nos times grandes ali de Europa ali. E, cara, já dava jogo bom, cara. É bacana demais essa vivência, né, Brino? Viver outro país, outra cultura. Eu acho que é marcante, né, na sua vida. É uma história que você vai poder contar pros seus filhos, pros seus netos, né? Sim, cara. Às vezes é bom, cara, você viver outras culturas, né, cara? Porque você aprende muita coisa, né, cara? A gente vive muito... A gente que tá no nosso país, a gente vive aqui na bolha do nosso país, né, cara? Uhum. E quando você sai pra outro país, cara, você começa a enxergar outras coisas, entendeu? Tipo, questão da pessoa te dar um bom dia, te dar uma boa noite, sabe?
Tem lugar que eu joguei, cara, que eu descia no elevador, o cara entrava, o cara não te dava bom dia, velho. São Paulo é assim, Tá ué. ligado? Mas não é na cara da gente. Então, assim, Já- cara... Desconfia de todo No mundo. Rio de Janeiro eles Tem querem roubar a gente. São Paulo não é na Tem cara. lugar, mano, que é difícil de convivência, assim, mas graças a Deus, cara, assim, os países que eu joguei, cara, sempre... Na Turquia mesmo, tem contato, falo direto, às vezes, com jogadores que eu joguei. Na Tailândia mesmo, o pessoal lá muito receptivo, sabe, cara? Assim, eles não querem saber só do atleta. Entendi. Quer saber da pessoa, tá ligado? Pô, você tá lá morando sozinho hoje, G10, como é que você tá? Você tá bem? Você tá descansando? Você enfrenta muita dificuldade com a língua? É. Cara, a língua tailandesa é difícil, cara. É. Eu rabisco um pouco no inglês assim, mas bem pouco, sabe? Mas o tailandês é muito difícil. Porque eu tava morando em Bangkok. Bangkok, como é turístico, então tem de tudo. Você não sofre... Você não sofre pra encontrar algumas coisas. Mas A barulhada aqui. Não, Motinha é passando. moto, é moto. Lá você não tem que se preocupar com carro. Você tem que se preocupar com moto. Vou pra As lá, motos. hein? O Juninho já ficou feliz, já quer ir pra Tailândia. E o volante lá do lado direito é mão inglesa, então você tem que ficar ligado. Mas, assim, experiência boa, cara. Experiência boa. Briner, fico feliz na sua trajetória no futebol. Eu acompanhei aí você, né, desde do meus, posso falar aí, 8 anos de idade, 9 anos. Cara, a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual time no Brasil que você gostaria de jogar e não jogou? E por quê? Cara, eu vou te falar, eu acho que Barbará, né? Barbará, não conseguiu jogar no Barbará. quando eu jogava no Brasil, assim, cara, eu não tinha essa ânsia de, tipo assim, pô, eu quero jogar num tal time. Cara, eu só queria uma oportunidade, velho, de estar na Série A. Porque quando você começa a jogar, você quer o quê? Pô, se eu tô na C, eu quero pra B. Se eu tô na B, eu quero na A. Se eu tô na A, eu quero jogar e amarelinha, né? Sim. Então, assim, vontade de jogar em certo clube, assim, eu nunca tive, cara. Sabe, assim, eu acho que se tivesse a oportunidade e o clube me desse a oportunidade, eu iria. Sabe? Qualquer um, entendeu? Porque aqui no Brasil também tem até aquele negócio, você não pode nem falar o time que o cara torce, mano. Porque... Eu ia perguntar pra ele agora. Entendeu? Você torce pra que time? Eu sou palmeirense. Sim. Palmeirense? Sou palmeirense e aqui em Minas eu gosto do Galo. Ufa. E assim, cara, eu joguei com um menino na Tailândia, cara, que ele, não sei se vocês lembram da história, Jetterson. Tava no J. Malucelli, ele tinha acertado com o São Paulo na época. Aí os caras foram lá, rede social, os caras foram, puxou, viu que ele era corintiano e jogou um Twitter dele falando que ele era corintiano. Pô. São Paulo rescindiu na hora. Nossa. Entendeu? Aqui no Brasil é fogo, o Brasil tem Bobeira que... isso, hein? Ah, mas Você acha? o futebol só os clubes aqui do Brasil, por causa das torcidas, na verdade eu acho que quem derruba é a torcida organizada, né? Não, Porque você pega aí o menino aí, a torcida independente não vai... Não, os caras Sem têm Eu que acho que é saber. a mesma cena que aconteceu agora recentemente com o Gabigol lá, né? Não foi? Que ele deu uma entrevista, falou a respeito lá que... Foi lá no jogo do Flamengo contra o Flamengo lá, depois ele foi lá abraçar o jogador lá, a turma já começou, os haters já começou a falar que ele queria voltar pro Flamengo, que arrependeu de ter normal. saído. Não, mas nessa situação do Gabigol, o Gabigol é um cara que tem a história, né? Ele tem uma história no Flamengo que, tipo assim, não vai ser apagada, não tem como apagar, né? Agora, nessa situação do menino, era um menino, né, Briner? Que fez uma postagem quando ele era... Quando era Ele não sabia que no futuro dele ele ia ter a É. oportunidade de jogar lá no São No Paulo. É São lógico Paulo. que faltou também, às vezes, uma lembrança dele, né? Às vezes, né? Ele chegar a lembrar e falar, opa, eu postei uma vez... tal lá em- coisa, lá- vou ali, já vou tirar. Porque, mano, se deixar, só Éder. Não, Esquece. eu acho que a assessoria do cara também falhou um pouquinho, né? De não ver mas isso. às vezes é igual... Às vezes fala- o cara nem lembra. Não lembra, ó. Porque Verdade, o cara, muita coisa, o cara né? tá em êxtase, puta merda, eu tô saindo de um time pequeno, tô indo pro São Paulo. O cara nem É. se atenta, cara. E já começa muita coisa, né, Bruno? Eu É. acho que é a mesma coisa quando você foi pro Botafogo. É muita mensagem que chega, é muita gente ligando, é uma... Isso aí você vai ver, na época, acho que era, se eu não me engano, acho que tinha só Facebook, cara.
Facebook, alguma coisa assim. Não me recordo. Você vai ver, cara, daqui a pouco você tá com um monte de seguidor, nego, sabe, mandando mensagem, é imprensa, é Globo, é não sei o quê, e o cara entra em parafuso. Ele não sabe o que tá... Não sabe o que tá rolando. E o futebol, cara, ele tem muita armadilha, cara. Se o cara não tiver inteligência, sabedoria, malandragem, velho, é muita armadilha, cara. Muita armadilha. Ô, Soeder, quero fazer mais um agradecimento aqui. Opa! Né? Aos nossos patrocinadores. Love Pets. Você que tá precisando aí de... Dá um banhozinho dá daqui, um banho, cachorrinho. dá um cuidado, né, no seu animalzinho. É só levar lá com a Bruna e toda a sua equipe. Vai tratar deles com o maior carinho possível. Alô, certo? Bruna! Aquele abraço. Um abraço, Bruna. Love Pet. Precisou ração? Tem lá, G10? Não, ração não. Lá Aí, é só tô banho falando e pra tosa. você, ó, tá vendo? Vamos ter que colocar ração lá. Banho e tosa. Pera aí, vou perguntar de novo. Tem ração lá, G10? Não. Caminha não. de cachorro? Tem. Tem. Coleira? Mantinha? Coleira? Tem. Antipulga? Tem tudo, Soeder. Menos ração. Ah, meu Deus do Tá céu. certo? Love Pet é o lugar, então. Lá tem de tudo, só não tem ração. Isso. Tá combinado? Vamos providenciar a ração pra colocar lá, falar com a Bruna. Isso. Vou Vai colocar a ração também, viu, Bruna? Então, um abraço aí, fica com Deus. E estude Love Pets. Venha conhecer o Love Pets. Love Pets é um pet shop que fica localizado na rua Toniquinho Pereira, no número 221, e seu funcionamento é de terça-feira a sábado. Mostrando aí para vocês um pouco da recepção do Love Pets, onde vocês encontram alguns acessórios como mantinha, caminha, roupinha, para você adquirir para o seu pet. Logo depois é a área de banho e tosa. No Love Pets você pode confiar de olhos fechados para a entrega de um serviço excelente, principalmente tomando todos os cuidados com seu animalzinho. E além disso também oferece transporte de carro. Então marque já o seu horário. Vamos que vamos. Vamos dar sequência aí, né, G10? Falando um pouquinho lá da Tailândia, mora muito longe do CT lá, do centro de treinamento? Não, eu morava 5 minutos, cara. Porque Bangkok você não pode morar muito longe das coisas, não. Porque, cara... Por causa de trânsito mesmo. Você acordou, tá sem trânsito. Você pegou o elevador, você desceu, tirou o carro da garagem, tá tudo parado. E choveu também, esquece. Que doideira. Bangkok é uma cidade que foi projetada, não tem calçada, os bueiros é no meio da via, entendeu? Que loucura. Choveu, cara. Alaga tudo. Agora... Mas metrô tem também? Não, tem tudo. Tem tudo. É bem estruturado. Bem estruturada. Bem estruturada e essas questões organizadas. Uhum. Sabe? O trânsito que é caótico pra caramba. Muita moto, não tem calçada. Se você quiser, vou no mercado a pé. Você não consegue. Uma, por causa do calor... Você falou 43 graus na sombra. 35, 40 na sombra. Uma por causa do calor e não tem calçada, cara. Que doideira, mas por quê? Qual o motivo de não sei, cara, qual o motivo. Não pode andar a pé. Só... Cara, e aí moto e carro. Cara, lá você vê moleque de 11 anos na motinha, bizinha, rasgando. Filho. Lá eles tiram a carteira de moto com 14 anos. Que doideira, cara. Anda sem capacete. E aí você vai de carro pro Vou de carro pra você ter. Vou de carro pra você ter. Então... perto. Dava até pra ir andando, só como eu falei, o calor, cara, é bizarro, insuportável. Tem uma lei nos contratos de jogador de futebol que acho que não pode andar de moto, né? No Brasil tem. É no Brasil? Só no Brasil? No Brasil e Europa tem. Lá na Ásia, se botar, os caras não jogam. A maioria dos jogadores tudo tem moto. Sim. Não, mas Rafael Sobes falou que... Principalmente na Tailândia. Rafael Sobes falou que no último dia de treino dele no Cruzeiro, ele já ia chegar de moto. O cara vai se aposentar. Ele falou, o último dia meu eu vou de moto. Falou que queria curtir a vida andando de moto, agora tá aí. Lá na Tailândia, lá os caras andam de moto pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. E, ô Briner, qual foi o melhor treinador que você trabalhou? Cara, o melhor treinador que eu trabalhei foi o Oswaldo Oliveira, no Botafogo. Uhum. E o Emerson Pereira, que foi meu treinador na Tailândia. Esses caras são fera. Bacana. Jogador brasileiro com você lá também ou não? No seu time? Não, eu joguei com um brasileiro... Joguei com o Bill. O Bill, ex-Corinthians. Joguei com o William Henrique, ex... Isso lá, na Tailândia? Lá na Tailândia, ex-Vitória. Joguei com o Felipe Amorim,
ex-Fluminense, Goiás, seleção de base. Deixa eu ver mais quem vocês conhecem. Os mais conhecidos foi esses, mas eu joguei com mais brasileiro lá. É bacana. Porque até esse ano a vaga era 3 brasileiros, 1 asiático, que é China, Japão e Coreia, e 2 ASEAN, que é Vietnã, Mianmar, Laos, aqueles países menores ali do lado, né? Próximo ali. Próximo ali. Aí agora, essa próxima temporada vai mudar. Agora vão ser 7 estrangeiros, 5 em campo e 2 no banco. Para 2 entrar, 2 tem que sair. Oh. E na segunda divisão vai ser 5. O mercado vai ficar legal lá agora. Fica bom. Que top, velho. E Bem diferente, né? qual que é os seus planos, Briner? Você pretende continuar lá na Tailândia? Cara, que você... como eu te falei, né, cara? A gente sabe, a gente não pode ser hipócrita, né, cara? A idade vai chegando, como eu falei. Às vezes o mercado começa a fechar, às vezes é coisa que você tem que pensar se compensa ou não você ir, entendeu? Porque minha família fica aqui, eu fico lá sozinho. Tem coisas que, cara, não é só a grana, né, mano? Entendeu? Assim, você tá lá, não, tô aqui porque eu tô ganhando grana e tá tranquilo. Tem coisas que chega a hora que você quer estar com a sua família, entendeu? Então, assim, eu tô bem tranquilo contra isso, cara. Se aparecer um clube legal, show, beleza, eu volto. Não só em questão de grana. Não vou ser hipócrita também. Eu trabalho com isso, eu dependo disso e minha família depende disso também. Sim, com certeza. Mas de projeto, como você falou, de projeto, né? Se é um clube que vai ser um elenco montado para tentar conseguir alguma coisa, se é um clube que não tá com pretensões de buscar, tipo, um acesso, de brigar pelo um título, aí eu vou ver o que Deus tem preparado, cara. Mas eu tô bem tranquilo quanto a isso. Bacana. E quando você pendurar as chuteiras, né? Os boleiros falam. Você tem alguns planos? O que você deseja seguir? Você deseja seguir na caminhada do esporte? Cara, eu quero ficar no meio do esporte, sabe? Mas no futebol, não sei. Porque o futebol, cara... Quando você joga, você já não para em casa. E o cara que às vezes tá no meio do futebol ali como um treinador, um auxiliar... Seguir a mesma rotina. Um auxiliar técnico, é a mesma ou pior. Porque aqui no Brasil, o cara perde 2 jogos, o cara tá fora. Entendeu? Agora, se eu tiver uma oportunidade, tipo assim, de um supervisor, um diretor, sabe assim, um cara que fica ali por trás, ajudando, assim, dava. Se tivesse um clube aqui em Lavras, principalmente aqui em Lavras, se tivesse um clube numa 2ª divisão, numa 3ª divisão, tipo, pra ajudar, sabe, cara? Que eu gosto disso, de ajudar ali, de estar projeto social, você é envolvido com algum projeto social? Tem vontade? Cara, eu tenho vontade de escolinha. É? Escolinha, um projeto social bem assim, que eu falo, bem montado, sabe, cara? Não aquele negócio... Estruturada, né? Fazer um negócio... estruturado, não aquele negócio tipo, vou montar por montar. Porque se você vai montar por montar... Arrumar dor de cabeça. Você vai arrumar dor de cabeça. Até porque os contatos, né, que o jogador faz nessa trajetória dele, dá oportunidade para ele para poder ajudar bastante, né, Breno? Sim. E o que a gente vê é muitos que usam o nome, né, para montar aquele projeto ali, mas depois some, não bota a cara. Eu acho que essa ideia sua é muito valiosa, porque se você monta um projeto para você realmente estar ali, podendo ajudar, podendo, através dos seus contatos, ajudar aqueles meninos ali, eu acho que seria algo diferencial. É o que eu falo assim, muitas pessoas, o que você vai fazer? Eu falo, mano, eu tenho nos meus planos o que eu vou fazer. Só que assim, eu quero fazer e eu tá aqui pra dar continuidade. Porque você montar um projeto, igual você acabou de falar, e eu estando lá... Não tem finalidade, né, cara? Não, tipo não tem finalidade. Difícil. Porque, cara, se você... Aí você vai marcar uma reunião, é online, fuso horário não bate. Às vezes você planeja uma coisa pra fazer ali. Aí quem tá executando não consegue fazer. Então, assim, tudo na vida que eu falo, cara, você vai montar uma coisa, é o olho do dono que engorda o gado, cara. Mesmo que você tenha pessoas de confiança que você confia, não é a mesma coisa de você estar ali na frente do projeto e tocando o projeto, cara. Mas eu tenho vontade, cara. Falando de projeto, Briner, essa semana a gente teve uma perda, né, de uma pessoa super importante do seu bairro. Sim.
da onde você foi criado, São Vicente, que foi o Torinho, né? A gente deseja sentimento à família, que Deus possa confortar, né, o coração de cada familiar. Torinho que foi uma figura importante no futebol lavrense, e principalmente no São Vicente. Vários meninos ali jogavam, né, no time do Torinho. O Torinho também jogou bola. Então, um abraço para toda a familiar aí que confortável. Você, Breno, chegou a jogar com o Torinho? Joguei. Cara, eu tinha contato direto com ele, com a família, sabe? Uhum. A gente, muitas das vezes que eu vinha, eu ia muito na casa dele, a gente ficava ali batendo papo, sabe? Tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu não via ele, né, cara? Fiquei muito triste quando minha mãe me ligou, mas eu tinha um carinho enorme pelo Torinho, cara. Torinho, a família dele, Diego, Aurélio, esposa, a filha. E o Torinho era aquele treinador raiz da várzea, né, mano? Ele era raizão Quem mesmo. pegou ele ali na época de Torinho e São Vicente, o pau cantava. Então, assim, o futebol amador perdeu uma figura muito importante, né, cara? Apesar de eu acho que muito tempo que ele não mexia com bola, mas vai ser sempre uma figura lembrada no futebol amador. Isso aí. Falando um pouco do São Vicente também, né, Brenner? O Chico, né, o Chiquinho, que é nosso parceiro, né? Pediu pra mandar um abraço pra você. Estive com ele esse final de semana lá. Alô, ele Chiquinho! É tio da minha esposa. Chiquinho, que é filho do Vitinho também, outra figura ilustre, né, do São Vicente. Ele pediu pra te mandar um abraço aí, falou que vai estar Que bacana, cara. comentando e curtindo a gente aí, né, Chico? Tamo Um abraço junto. pro Chiquinho. Cara. Vamos que Chiquinho vamos, também Chico. era bom de bola, hein? Era Alô, bom? São Bom Chico. de bola. Mano, esses caras, na época do São Vicente, mano, Chiquinho, Ronei, Catatal. Mano, na época do São Vicente, desses caras eu tinha, falar pra você, uns 12 anos pra 13. Cara, e assistir amador era bizarro, velho. Parecia jogo profissional, velho. Você pegava... tava de acordo. Você pegava Ed Carlos, Nossa. Mosquito, Antônio da Lavrinha, Marcinho do Gás, Juninho Zagueiro Caçapa, Ronan, Adrianinho do Glória, do Camelo, o outro do irmão do Felipe. Tinha a turma do 15 ali também. Tinha a turma do 15. Você tá doido. Cara, a turma do Nova Lá. Era só jogo Mar- fera. Marquinhos. Era só jogo fera. Não tinha jogo ruim, mano. A gente entrou nesse assunto aí do futebol da nossa cidade, que é o amador. Eu queria pedir pra boleirada de hoje em dia aqui, porque a gente vai pra beira do campo, Brenner. O que a gente mais vê é confusão, cara. Assim, parece que tá faltando, né? O jogo de futebol mesmo, Sim. né? Porque a gente para na beira de campo, eu não sei se é organização, questão de arbitragem, alguma coisa assim. Porque parece que os times já vai preocupado com o juiz que vai apitar, né? E a gente vai usar esse espaço aqui também, né, Soéria, pra gente tentar, né, conscientizar, né, os jogadores para jogar bola, para ter essa referência que o Brino acabou de falar aqui, né, de chegar lá dentro e ser o exemplo das crianças que estão lá assistindo, porque vai um pai com um filho, né, na beira do campo, aí tá o outro lá dentro, lá, brigando, aquela coisa tudo. Eu acho que isso daí não é o legal do esporte, gente. Então vamos conscientizar, né, os meninos que jogam. Vai pra jogar futebol, pra vocês terem esse exemplo aí dessas pessoas que o Brino acabou de lembrar aqui e falar, né? Mas isso Certo? também, às vezes, vai mais da rivalidade fora de campo, né, cara? Então, mas será que é a rede social, Briner? Ah, eu acredito, cara, porque aí fica aquela galera, um time tem um grupo, outro time tem outro, aí às vezes o cara que é parceiro, um é parceiro do outro, falou, vou te atropelar no domingo, hein? Aí já começa aquela... Não, eu acho que seja isso, até porque a maioria dos caras são tudo amigo, cara. A maioria da rapaziada que joga aqui é tudo amigo, então acho que cria aquela rivalidade, às vezes um diretor de um time, de outro, treinador de um time, de outro. Então aí quando chega ali no campo, o pau quebra. Aí... Porque o nosso amador aqui é muito forte. Se você pegar... Os meninos do futebol amador aqui de Lavras hoje é a referência dos times da região inteirinha. Sim, Né? eu acompanho os meninos. tudo aí. Eles vão e arrastam o título por onde eles vão. Então a gente quer, né, tentar fazer um campeonato da hora aqui em Lavras. Eu acho que dá pra fazer. Chegou o momento top pra gente aqui agora. Que isso. Né? Eita. Já falamos demais. Agora é hora de Mais uma vez, né, alimentar. G10? Dá pra fazer, cara. O Lavras
Lavras tem muito jogador, cara. E vai surgindo. Tem as escolinhas aí daqui a pouco. Você vai ver, daqui 5, 6 anos, 10 anos, vem só surgindo. É, a molecada Tá aqui. precisando. Vem só surgindo, cara. O G10, Fala comigo. chegou ela. Pizzaria São Miguel, o nosso amigo Simas. Parceiraço nosso aí, ó, parceiraço. Parceiraço esteve com a gente desde o primeiro dia. Que Ô, isso? Simas, olha quem tá aqui hoje, Simas. Abraçou. O menino abraçou da o excursão projeto. do Rio de Janeiro. Ele, o Juninho. Aprontou muito, né, em cima? Não, Aprontou muito. o Juninho, ô, Briner. O Juninho fez uma excursão, Jogo do Brasil, Ai. no Rio de Janeiro. Ah. Aí marcou com nós Que sair jogo, ali hein? da Plim, né? Fazer propaganda pra Plim, ô Plim. Depois vai chegar, né? O Juninho marcou a excursão 10 horas da noite, vai sair. Todo mundo lá esperando a van. Passava van. Não, essa daqui não é da Cofap. Passava outra. Não, essa aqui também não. Quando vê, Briner, veio uma van lá. Meia-noite. Meia-noite. Imagina só o pessoal como é que já tava. Escolar. Que jeito. Né? Não, o problema não foi esse. O problema foi o motorista. Acabei de vir lá de São Paulo. Você imagina? Ah, o cara pegou 6 horas de São Paulo pra ir pro Rio. Acabei de vir lá de São Paulo pra levar vocês. Olha lá, G10. Que Todo é isso, mundo hein? comendo. Olha aí, Simas. Você tá louco, hein? Qualidade, viu, Simas? Muito obrigado Lembrando aí, pela parceria. lembrando, G10, o seguinte, que o Simas pediu pra avisar que segunda e quarta, toda segunda e quarta tem promoção de pizza lá. Pizza a partir de R$29,90. Nem dói. R$30? R$30 uma pizza? Que isso, é uma quero meus 10 qualidade. centavos de troco. Fala pra ele. Ai, aí, pessoal, sinta-se à vontade, né? Ligar lá, pedir uma pizza. A pizza chega daquele jeito, tá soltando até fumaça aqui. Vocês não estão vendo, não, mas tá soltando fumaça aqui. Vou até fechar aqui porque o trem tá feio. Valeu, Simas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Excursão, o Juninho vai te chamar pra próxima. Voltando aqui no nosso podcast, depois desse recreio, intervalo. Sensacional, né, G10? Sensacional, viu? Muito obrigado aí, Simas. Né? E quero agradecer também a 011 Adega, nosso parceiro Caio, que mais uma vez está aqui com a gente aqui, né? Precisou de cerveja, refrigerante, Água mineral, suco, qualquer outro, uísque, né, Soé? Tem o uísque lá, ué. Né? É só entrar em contato lá com a Cervejaria 011, eles entregam para você no conforto da sua casa. E também pode buscar lá que tem resenha também com os meninos que trabalham lá e com o Caio. Segunda a sexta, sábado, domingo e feriado. O homem é indecente, trabalha todo dia. É isso aí. Você tá doido, papai? Então, a gente, retornando aqui, ô Briner, queria que você montasse, né, a seleção dos jogadores que você jogou junto, né? Queria que você montasse a seleção pra gente aqui, começando pelo goleiro. Melhor goleiro que você... Se pudesse montar um time, né, pro Jefferson. Jefferson. Lateral direito. Lateral direito, cara. Lucas. Botafogo. Zagueiro junto com você, formaria a dupla de zaga ali. Quem? Puta, velho. Muito jogador bom, velho. Vou falar pra você. Eu tiraria eu e botava Antônio Carlos e Dória. Dória jogou muita bola, né? O Antônio Carlos também. Antônio Carlos e Dória. Lateral esquerdo. Márcio Azevedo. Volante. Renato. Andrezinho. Sidorf. Ataque. Bill. Faz gol demais, né? O Bill, né? Tá louco. Bill. Elkson. Deixa eu ver um outro aqui, cara. Nossa, tem muito negro, cara. Tô vendo ele viajando, ele vai passando aqui um monte de tô- informação, tá igual Minority Report. Não, esse não, vai puxando pro lado. Cara, você começa a lembrar, vem muito jogador, cara. E Maxwell. Maxwell. Treinador, Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira. Bacana. Ainda tem mais uma galera ainda. Pô, tem Ricardo Santos, que eu joguei na Tailândia, joga muita bola. Vitor Júnior. Não tem muito jogador, cara. Dá pra montar uns 3 times aí. É bacana demais, Brino, essas lembranças, né, dos amigos, dos companheiros, né, que você É bacana. teve O bom, junto aí, né? bom do futebol, cara, é você fazer amizade, né, cara?
Com certeza. Fazer amizade, às vezes tem contato com um. Logicamente que tem muitos que seguem outros caminhos e você acaba perdendo contato. Mas é bacana, cara. Bacana você fazer amizade no futebol. A maioria fica, né? A maioria fica. As As lembranças boas sempre ficam. sensacional. Ô, Soeda, faz aí sua seleção dos melhores que você jogou. Então, os Lá no rachinha nosso ali. Os melhores que eu já joguei, né? Se eu tivesse que montar uma seleção hoje, Bebeto, Romário, As fera. E falando sobre Lúcio, na zaga, com a camisa que com capitão do estampa time. Romário, Bebeto e Mazinho. Se você quer encontrar uma camisa de qualidade, né? Hoje a Improviso é a loja dos boleiros. Não tem um boleiro de Lavras que não vai lá na Improviso e pega seu kit lá com o Felipe, com o Edir, com todo mundo que trabalha lá. Filipinho top. Né? Quero mandar um abraço pro Felipe, né? Que Deus possa abençoar a vida dele. A gente está nesse início de parceria aí com a Lojas Improviso. Fui lá, o Felipe me atendeu super bem, conversou comigo, me deu conselhos demais sobre o podcast, né? E o Edir, um cara do bem demais. E desejo todo o sucesso do mundo para Improviso, né? E você que queira adquirir seu kit de qualidade, vai lá na Improviso lá, que lá tem. Já aproveita que final de semana tem rodeio. Aí, ó. Rodeio, já Final de passa lá, semana com pega. rodeio. Já aproveita. Como diz os amiguinhos, vai lá, já compra aquela peita. Diferenciado. É 2 lojas, a Improviso e a Podpar, né? Então, você que tá precisando aí dar uma renovada no seu estoque, no seu guarda-roupa, é com eles lá. Felipe, o Edir vai te atender super bem. E vários kits de qualidade, tanto pro rodeio quanto para as resenhas do dia a dia. Pode falar, Sérgio. Não? Tô vendo você ali. Você só tava respirando? Então. Então, um abraço, Felipe, um abraço, Improviso, tamo junto. É nóis, sempre. Mas enfim, tamo aí, né, G10? Caminhando já pro finalzinho do nosso podcast. Já? Poxa, cara, aqui o tempo passa rápido demais, né? Infelizmente. Eu falo que a gente tem assunto pra uma noite inteira aí, né, G10? Mas, infelizmente, o tempo nosso é curto. Nosso tempinho aqui é curto, mas sensacional. Quero agradecer aí, de primeira mão, o Juninho de ter participado com a gente aí, né, Juninho? Tá junto com a gente aí. Ficou meio acanhado. Lembrando que hoje, ó, que desliga as câmeras e fala pra caramba. Aí, ó, que dá o play, ele fica com medo. Então, hoje o Juninho chegou no horário, né? Porque na última gravação nossa, o Juninho chegou na metade do programa, mandando mensagem pra nós. O Juninho tá na porta. Cheguei, tá aqui na porta. Mas montar minha seleção do... Ele montou a seleção do profissional. Você vai montar de Lavras. Montar do amador, por mais que eu não joguei bola, entendeu? Mas eu... Canhotinho, qualidade, que isso, Juninho? Joga bem, joga bem. Jogou. Joga sim. Já tá sendo humilde. Filho de quem? Chimbica. Chimbica. Abraço, Chimbica. Era o apelido dele quando a gente jogava na favela, Filho de Chimbica. Aparecia lá todo dia. Goleiro, né? Lalinho. Lateral direito. Barreto. Gabriel. O Barreto, Gabriel. Zagueiro. Hoje, em Lavras. Você vai falar que é o Paulinho. Paulinho, puxa saco, quer ver? Puxa saco, puxa saco. Não é dá, dois, cara, que é não dois dá, zagueiros, quer ver? Vai. Curu e Paulinho. Curu e Paulinho. Aí, ó, falando Aí, você. Curu. Aí, Curu, mais Você uma de vez Lavras, seu nome sendo cotado aqui. Mas a gente brinca com o Curu, tudo assim, mas o Curu, ele subiu o nível dele, cara. O futebol. Melhorou bastante. Mas foi aquilo, o Brino ensinou pra ele o negócio da pedrinha. Não, mas Ele aprendeu. melhorou bastante. Alô, Aí, Curu, 25 aquilo, centavos. né? Melhorou um pouquinho, aí ficou perna. Aí também, né? Mas difícil de aturar. Curu, Zagueiro, volante. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo primeiro, né? Isso. Lateral esquerdo. lateral esquerdo em Lavras, cara. Hoje é o Robertinho. Hoje. Volantes. Volante, Nené, acima da média. Juliano. Nené, Os meias. Juliano. O Tavinho, que teve aqui no podcast 002.
Que o Pérez Nossa. deitou nele aqui. Aí, Davi, o Pérez deitou no seu podcast. Mas o Tavinho, cara, nossa, o Tavinho foi de 2 anos pra cá, que isso, cara. Evoluiu muito, Nossa, evoluiu demais, mas muito mesmo, muito. É de assustar ver o que ele tá jogando no amador, cara. É de assustar. Faltou o quê? Atacante. Ataque. Mais um meia ali e os 2 atacantes. Ou você vai com 3 atacantes? 3 atacantes, Que né? isso, hein, Juninho? Eu tô lá, Isso é hein? ousado, hein? Que Ele isso. me deu oportunidade. Ousado. 3 atacantes. Vai, 3 os teus- atacantes. O rei do amador, né? Mineiro. Mineiro. Não Tem tem jeito. como, não tem um como dos não nomes falar. mais cotados aqui na... Não tem no- como. no- Esse Todo cara mundo eu que é o falo. mineiro aqui. Tem jeito Esse não. cara eu falo. Esse aqui tem que vir no podcast aqui, mano. Não, nós Esse já deve fiz ter um resenha. convite Tem pra ele. que Já mandar. tá agendado, né? Já. Esse tem Esse que deve vir. ter Esse agendado. não tem jeito. Esse. Depois eu vou ver lá. Não. O outro. Ô, Éder, não, eu vou. Só não pode pôr cerveja pra ele aqui, que bebe demais, né? Cara, o outro que eu vou colocar aqui é o cara que decide final, faz gol em final. Obrigado. Péricles. Pérez. Fez gol que eu me lembro, nas 2 últimas da Copa Alterosa. Nas 2 últimas final. Péricles. E o homem gol? Não, o homem gol é o Mineiro. Mineiro? Mineiro? Mineiro. E o centroavante? Não, o Mineiro centroavante, né? Mineiro é Ele- centroavante é, ou ponta? Mineiro Ele centroavante. vinha rabiscando ali, mas... É. Centroavante. E o outro atacante, né? Não tem jeito, né? Eu tenho que colocar meu irmão, né? Washington. Eu tenho que colocar meu irmão, não tem jeito. Ele... Ué, lesionado, tá lesionado, tá Ô, gente, voltando a machucado. lesão. Mas agora, falar a verdade pra vocês, nem o Tite, quando foi convocar a seleção pra Copa, demorou assim, igual o Juninho. E o Você treinador? viu? E o treinador? Juninho? Quer ver? Rogério Dormoré. Não, cara. Assim, treinador para campeonato amador é um pouquinho complicado, porque tem muita gente que acha que sabe tudo e não sabe nada. E tem muita gente que acha que sabe nada e dá um pouquinho ali de manobra no amador. Hoje, que eu vejo assim, um cara que pode decidir o jogo fora de campo é o Juliano, hoje, que pode decidir. Mas não que ele vai chegar lá e vai ganhar tudo, entendeu? Pode decidir fora de campo. Hoje, pra mim, é o que tá um passo na frente do pessoal aqui em Lavras. Hoje. Bacana. Bacana, Top Juninho. demais. Top demais. O Juninho que tem essa vivência aí do futebol amador. Futebol amador. Uma experiência de longa data. Juninho conhece de A no amador. Conhece tudo. Ele sabe ainda é tudo decente. do amador. Mas também, todo final de semana é beira de campo, né? Esse Aí não jogo tem como. sexta, sábado, domingo. De Não manhã, tem como. tarde, de noite. E falar Ah, nisso, cara, Juninho, eu mandar um abraço aqui pro Alanzinho. O Alanzinho que toda vez que vê eu fala assim, Juninho, você é doido, cara. É mesmo, Você Juninho? pega sua moto, você vai lá em Alfenas Bahia. ver jogo, cara. Na Você Bahia, não foi na tem, Bahia. não tem cabimento isso. Não é por causa disso que ele fala que você é doido, não. Você quer que eu fale, Juninho? Ixi. O Juninho e o Briner. Tem lá o grupo do futsal de Lavras. O Juninho, de madrugada, me manda mensagem. Ai, Alguém tem notícia do Alan? Você imagina, né? Foi gente lá na casa do Alan, foi gente procurando o Alan em tudo tinha quanto. morrido. Ai, meu Deus. É O muita Juninho, lereia, cara. o Juninho causou um alvoroço na cidade. Não, o futsal com o Alan, com esses meninos, esse ano tem grande chance. Eu acho que começa agora com o Carmo da Cachoeira, né? O primeiro jogo. Quarta-feira Grande estamos lá. chance de ser campeão com o elenco que montou. O Vladimir, o Pablo. joga quando aqui? Acho que semana que vem o jogo deve ser. Provavelmente a última rodada. Eu não sei. Eu vou procurar, eu te mando. Né? Mas o futsal, esse ano, a probabilidade de chegar nas decisões é gigantesca. Porque o elenco que formou é da hora e é top. Né? Bacana. E eu lembrei do Pablo aqui, eu quero pedir desculpa, né? Que na semana passada eu fiz um agradecimento a todos lá da Secretaria de Esporte, né? E eu esqueci de um cara que é referência pra gente desde criança, que é o Boi, né? Lá no handball, não há um atleta de futebol que não conheça o Boi.
Boi já apitou o jogo e hoje faz um trabalho incrível no handball, né? Em breve o Boi vai estar aqui com a gente também, contando um pouco da sua história, da sua trajetória. O Boi que chegou até a seleção brasileira de handball. Um abraço, Boi. Não esqueci de você, né? Tamo junto, um abraço, que Deus te abençoe. E é isso, Ed. Vamos finalizar ou vocês querem mais resenha? E aí? Por mim já ficava mais tempo aí, né? Mas o nosso gravador ali, o cameraman, não pode ficar até tarde aqui não. Mas enfim, vou agradecer. Obrigado demais, Juninho. Obrigado, Briner, de ter disponibilizado seu tempo, pela sua humildade, pelo seu carisma. Assim, sucesso na sua carreira. Que você continue sendo essa pessoa humilde, tá? Nunca tinha tido contato com você, primeira vez. Mas fico muito feliz por ter aceitado o convite, né? E ter vindo aqui participar com a gente. Obrigado de coração. Valeu. Foi muito bom, né, G10? Bom demais. Papo bom, resenha boa. Conhecer um pouquinho mais do futebol fora aí, né? Que essa turma viajada demais, né? É muita história, muita resenha. A gente fica honrado, né, de poder estar recebendo aqui um cara do nível do Briner. A gente fica feliz demais, né, Briner, de ter você junto com a gente, né, nessa parceria. Eu sei que não é a primeira vez que você vai vir aqui, vai voltar aqui, se Deus quiser, várias vezes para contar história sua, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui 5 horas, a noite inteira aqui falando, né, muita história, resenha. né? Espero que você tenha gostado. Foi uma resenha livre, né? Que a gente falou, não tem vários assuntos, né? A gente conseguiu destrinchar bastante assunto, né? Falando eu acho que vai ficar bem bacana e eu quero agradecer você mais uma vez, né? Saiba que desde a sua época que você iniciou, eu tinha você ali como referência, né? Sempre torci demais por você, né? Sempre acompanhei a sua trajetória, né? Eu queria que eu fosse um pouquinho mais velho, Breno, pra poder acompanhar e ir lá ver você jogar no campo, né, Juninho? Igual nós fazemos essas loucuras hoje. Eu tenho certeza que se a Tailândia fosse mais perto, nós ia lá. Mano, porque a gente, cada um aí, mano. Doído, cara. Não, eu que agradeço, cara. Prazer, é sempre um prazer estar participando dessa resenha com vocês, cara. Como eu falei pra você, G10, pode contar comigo quando eu tiver disposição. Vou estar sempre aqui, até quando vocês precisarem, cara. Porque isso pra mim aqui é prazeroso estar aqui, né, cara? Contando um pouco da minha história no futebol amador, no futebol profissional, né? Então isso pra mim, cara, o Éder, Janilson, sou muito grato por esse carinho, cara. Que Deus continue abençoando o projeto de vocês. Amém. Que, em nome de Jesus, aí chega no 1000, 2000 e que cada dia que passa cresça ainda mais, cara, e bate aí nos top 3 aí do YouTube. 3, 5 aí, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Muito obrigado, valeu, Juninho. Obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade. Mandei mensagem, o Juninho tava com dengue, né? Lembrando também aí, todo cidadão, vamos cuidar, né, tá um do surto, quintal, né? Porque tava com surto Tá de um dengue surto de dengue na cidade aí, vamos prestar bastante atenção. Não é brincadeira, então... Quem puder estar usando um repelente aí, usa um repelente, não deixa água acumulada no quintal aí, vaso de flor. Vamos ajudar, não vamos deixar só por conta da prefeitura não, gente. Tem que fazer o papel de casa aí. Cada um fazer sua parte. Cada um fazer sua parte aí. Desde o momento que eu mandei essa mensagem pro Juninho, ele quis estar presente com a gente aqui. Então, Juninho, parabéns, obrigado. Né, parabéns por sua história no futebol amador de Lavras. Lavras precisa de pessoas como você, que acreditam no esporte da nossa cidade. Que a gente tem um potencial enorme para ir longe. Né? Então, muito obrigado mesmo pela presença aqui. E as portas estarão sempre abertas para você. O Juninho tem umas ideias boas, né? Precisa só organizar as ideias dele. Foi parar lá na Bahia de moto? Juninho Não, mas aí foi o rolê, né? Aí foi passeio. Ele foi pra Tailândia andar de moto. Mas, cara, conta uma história aqui rapidinho, coisa de... 2 horas e meia. Não. Olha pra você ver como é que é as coisas, né? O meu irmão tava jogando lá no Mato Grosso do Sul, no Novo Mutum. Cara, aí... E eu, cara, nossa, eu
Meu irmão tava jogando em São João e eu fui. Meu irmão tava jogando no Atlético, eu fui. Meu irmão tava jogando no Tupi, eu fui. Todos os times aqui no Brasil, tá eu lá de moto. Pá, pá. Aí nessa, meu irmão jogando lá no Mato Grosso, longe, cara. Longe. Eu falei, eu vou. Aí o jogo contra o Cuiabá, cara. Lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Falei, nossa, cara, primeira vez que eu vou ver meu irmão jogar contra um time. É porque você não foi contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro eu não fui. Não teve como eu ir. Aí, cara, uma rodada antes, meu irmão machucou. Esse jogo eu não fui contra o Cuiabá. Aí ele machucou, não jogou. Eu falei, não vou. Mas tô aqui na torcida pra você, viu, Washington? Deus, né? A vontade de Deus. Futebol faz Não parte se da profissão, preocupa. Igual o Briner falou aqui, futebol faz parte da profissão. Agora é continuar na sua fisioterapia aí que você tá fazendo todo dia. Ninguém quer se lesionar, né, cara? Mas Que Deus vai abençoar. A gente trabalha com o nosso corpo. Beleza? Certinho que ele fala pra você que eu tô na torcida, viu? Só quem tá ao redor de você sabe o que se passa quando um atleta tá machucado, entendeu? E hoje, na minha casa, a gente dorme no mesmo quarto. Já vi você chorar de dor de madrugada, né? Mas vai dar tudo certo, beleza? Eu encontrei com ele na fisioterapia semana passada. Eu falei pra ele, paciência, cara. Agora, se recuperar 100% o tempo que for, porque é uma lesão chata, né, cara? Uma lesão chata de... Foi o quê? Cruzado, né? Ligamento cruzado? É uma lesão chata que requer tempo. Então eu falei pra ele, cara, vai no tempo da lesão, mano. Quando você sentir que tá 100%, você volta, né? Porque é uma lesão chata, cara. E o cara sofre, cara. Eu já acompanhei alguns companheiros que teve essa lesão aí. Como o Juninho falou, o cara Você já teve alguma lesão séria assim, não? Graças a Deus não, cara. Que bom. Não, graças a Deus não. De cirúrgica assim, não. Só algum estiramento, algumas coisas assim, mas bem leve, coisa de uma semana. Agora de longo tempo assim, não. Graças a Deus. Que bom. Que Deus abençoe a vida do Washington aí, né? Que ele consiga recuperar o mais breve possível pra estar de volta fazendo aquilo que ele ama. Né, Washington? Um abraço aí. O que precisar, você sabe que pode contar com a gente qualquer hora. Né? Tamo junto sempre. Tamo junto em breve. Você vai estar aqui com a gente aqui. Beleza? Tamo junto, Washington. É nóis, papai. Melhoras, Washington. Enfim. Encerrando mais um Pod Fute Resenha. Hoje a gente teve a honra de receber o Briner e o Juninho, que faz parte da história do futebol lavrense. Muito obrigado, Éder. Obrigado a todo mundo que tá aí no Instagram, nos seguindo, curtindo, ajudando a gente nesse projeto. Curtindo, certo? compartilhando, dando like. Agradeço a minha família pelo apoio. Quero desejar o parabéns para a Fran, aniversário da Fran. Que dia? 13 de maio. Que Deus possa te abençoar, viu, Fran? Te amo, muito obrigado por tudo que você faz na minha vida, pelo jeito que você cuida do Henri, né? Agradecer minha sogra, a Magno, o Eliseu, meu pai, Nivaldo, que estava lá pra pescaria. Pegou nada. Pegou nada. Pegou nada. São Francisco. Por barro. Que o rio só tinha barro lá. Só barro. A minha irmã Lília, Gisele. Conversa fiada pra sair de casa. Caio, falar o nome de todo mundo da família. Mas todos em geral. Yarinha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fala lá em cá que eu vou sair pra pescar. Vai. Despedir então. Obrigado, valeu. Tchau. Valeu, rapaziada. Esse foi mais Até um. a próxima. Pode Fute Resenha.